me diz qual é o maior problema que vocês têm no dia a dia. O que, que mais incomoda vocês e que não deixa vocês dormir de noite? Com relação à escola que vocês estão dando aula. Senão a gente pode falar aqui do eu, por exemplo, tenho sempre limitações financeiras. Eu não tenho uma linha de crédito interessante para poder fazer a minha escola crescer mais. Assim, a gente viabiliza muita coisa dentro do nosso bairro. Nós somos do subúrbio do Rio, então a gente tem uma escola no Rio assim, muito voltada para a área técnica. E eu e ele, a gente tem vontade de pirar. Depois a gente esteve aqui, a gente falou, caramba, mas a gente sempre tem que... Quem poderia ser o agente financiador? Dificuldade muito grande, ninguém ajuda, não tem governo, município, estado, ninguém. A gente tem que andar muito sozinho, às vezes muito engessado por algumas coisas. E a gente vê que aqui as coisas são muito mais fáceis, muito mais dinâmicas. Sim e não. Existem problemas. Sim e não. A escola pública aqui... As coisas aqui são menos engessadas do que lá. Existe... A gente tem alguns problemas para tentar startar alguns projetos que às vezes a gente tem ideias maravilhosas, a gente tem assim, uma emoção enorme, uma vontade enorme de fazer milhões de coisas, mas a gente tem que ficar assim, tentando escolher o que é possível, o que a gente pode fazer. A gente fica parado, não. A gente vai lá, vira, assim, divisa, faz, desenvolve o pacto, depois respira, depois volta lá outra vez, e tudo é um ciclo, entendeu? E assim vai. Deixa eu dividir com vocês coisas que aconteceram na escola da minha esposa, né? A escola da minha esposa é em Saratoga, que provavelmente é um dos 3 cidades mais ricas que existe no Vale. O salário médio deve ser mais de $1 milhão, para quem mora nessa cidade, tá? E a escola é pública. Tá? A escola pública que tem todos os problemas de escola pública. Tem o budget, tem isso, tem aquilo outro. Só que aqui a escola pública, para passar esse problema, criou uma coisa chamada PTA. Parents, Pais, Teachers, Professores Association. É uma associação entre os alunos, entre os pais e os professores. E é um fórum onde os professores, estou com um problema. Nesse ambiente, o problema é resolvido em horas. Tá? Porém, eu acho que o processo é super bom. E existem coisas, por exemplo, eu sou o ajudante técnico da sala da minha mulher, né? Então todo problema de Wi-Fi, de computador, não sei o que. Mô, como é que eu resolvo isso? E, por um acaso, no passado, eu trabalhei com uma pessoa que se chama Patrick Lowe, que é o CEO da Netgear. E, realmente, o Wi-Fi e o networking da escola era podre, era um horror. Peguei o telefone, liguei para o Patrick, e os filhos dele são da escola. Né? Isso, o que você faz? 2 minutos depois, estava 4 pessoas da Netgear, com todo o equipamento da Netgear, sábado e domingo, blum, fizemos um tour, refizemos a escola toda. Tudo bem, foi uma sorte. Mas tem uma série de outras coisas na escola que o PTA não podia resolver. Mas o PTA, por causa da influência, e aí eu quero dividir uma coisa com vocês, pegou o telefone e ligou para um monte de fundação. E aí as fundações botaram dinheiro. Não só na escola, mas em toda a comunidade. Saratoga tem 5 escolas. 3 escolas primárias, uma escola científica, né, que aqui é misturado, e outra média. As fundações fizeram para todas as 5 escolas, não para uma só. Então, eu não sei se a capacidade... Existem um monte de fundações, eu venho fazendo coisas em São Paulo com algumas fundações, com algumas pessoas que estão querendo fazer coisa boa. Porto Seguro está fazendo coisas incríveis no Brasil. A Fundação Porto Seguro. E eu não sei, vocês são educadores, é uma coisa que é super importante, vista como importante no Brasil. Então, eu não sei se vocês já pegaram o ângulo de falar com fundação, isso é o que a gente está querendo fazer, me ajuda. Para eles estão usando o dinheiro porque é para ser usado. Não sei se vocês são non-profit ou profit, vocês podem abrir as duas situações, mas eu tentaria trabalhar com uma associação de pais, se os pais têm condição financeira. Se os pais não têm condição financeira, eu iria para todas as outras fundações, existem várias no Rio de Janeiro. Ou então, Porto Seguro é nacional. A outra fundação da família do Setúbal, ela é nacional, ela está fazendo um monte de coisa. Existem várias fundações trabalhando na área de educação no Brasil, que vocês podem
trabalhar. Apenas como ideia, e isso você bypassa tudo. Eu tenho aqui até assim, eu considero hoje o grande desafio da gente na área de educação, principalmente na área de trabalhar com os professores, porque nós somos gestores aqui. Mas quem está na sala de aula, que vai aplicar tudo isso, são os professores. A formação que eles tiveram não tem muito a ver com o que é exigido deles hoje. E essas mudanças, elas estão muito rápidas, né? Como vocês têm trabalhado isso aqui? Você tem essa experiência da sua esposa, por escola, como tem sido isso aqui? Eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu, quando saí do Brasil, em 91, eu vim para trabalhar na Apple. E eu vou te dar um exemplo do que a gente fez na Apple, que na época era precursor de um monte de coisa e hoje está sendo usado na maioria dos lugares. Na época a gente chamava de brown bag. Brown bag é aquele pacotinho marrom que a gente comprava o sanduíche aqui e o sanduíche vem dentro. Então é brown bag porque você ia comprar o sanduíche, trazia e o pessoal estava reunido numa sala enquanto almoçava. E a gente criou um processo na época que chamava Make It Real. Faça ele real. Exatamente o que você estava falando, a gente estava numa mudança enorme início dos anos 90, começando a olhar computação de uma forma muito mais individualizada, não como trabalho, mas olhando todo. Foi o início da parte da Apple com a parte de artes, advertising, publicidade, tudo isso. Então existia todo um movimento e era um aprendizado que ninguém estava acostumado com aquela coisa. Era um bando de engenheiros, todo mundo acostumado a fazer maquininha em computador, né? Mas a gente não sabia dar vida ao computador. E quando você ia trabalhar agora com artista, o computador tinha que ter vida, tinha que ter personalidade, tinha que ter uma série de coisas. E aí a gente começou, olhamos a situação e a gente começou a fazer curso de treinamento durante o almoço. Então, começou brown bag, aí depois a gente começou, nós trazíamos a pizza, ninguém tinha que trazer almoço, para vir mais gente. E a gente começou a acessar internamente, dentro dos nossos departamentos, desde engenharia, financeiro, a gente fez na empresa inteira. A gente fez cursos de atualização, que eram feitos na hora do almoço ou depois do expediente, era pago pela empresa. Depois de um determinado tempo, a coisa ficou tão grande, porque as pessoas queriam. Foi uma oportunidade de promoção, oportunidade de aprendizado, a gente distribuía livros, a gente expunha. E aí começou a criar que as pessoas, então, deixou de ser pago, as pessoas faziam porque queriam melhorar a posição na empresa. Então, isso hoje é prevalente aqui em todos os lugares. O retreinamento, por causa das coisas são tão rápidas, na parte do gestor, que vocês têm que estar olhando isso muito perto e criar um treinamento imediato. Porque, da mesma forma que eu disse, o educador tem que estar olhando o estudante para saber como que o estudante está recebendo, a obrigação de vocês é alimentar aquele educador para ele fazer, senão vocês estão basicamente cortando o braço e a perna. Tá? Então, nesse momento, eu diria, não é caro, porque o conceito de treinar o treinador, se você treinar 3, 4 inicialmente, esses 3, 4 vão treinar mais 3, 4, olha, essa coisa exponencial vai embora. O negócio todo é entender e talvez concordar qual é o currículo, qual é o material, qual é o assunto que vai se começar. Quando você começar, a coisa vai quase que adquirir vida própria, porque as necessidades de conhecimento vão vir do próprio grupo. E aí você pega e especializa. Não tenta determinar tudo o que eles precisam. Determina o início. E deixa organicamente a coletividade que você está treinando adquirir, eu preciso disso. Aí você começa a alimentar. O recurso para isso não é muito dinheiro, não é caro, é vontade de fazer. Entendeu? O resto, a coisa é tão... como é que é? Rewarding. É tão recompensante para as pessoas que elas começam... A coisa cria uma vida própria enorme. Todo mundo gosta de ser bem-sucedido. E no momento que você dá a arma e dá condições dessa pessoa ser bem-sucedida, é sensacional. A coisa exponencialmente cresce muito grande.